Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. O nosso tema de hoje é cancro coloretal ou simplesmente o cancro do intestino. Os tumores na região do intestino estão entre os 3 que mais matam em todo o mundo e, infelizmente, a desinformação e o preconceito estão relacionados ao cancro coloretal, o que impede um tratamento adequado dos pacientes que são diagnosticados com este tipo de doença. Mas tal não aconteceu com o Sr. Hélder Correia, pois foi através de um rastreio que ele foi diagnosticado com cancro de intestino. Até o momento, ele já passou por 2 intervenções cirúrgicas pelo processo de quimioterapia e conta a sua história na reportagem que se segue. Eu sou Hélder Correia e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha história relacionada com o câncer de cólon. Eu fui diagnosticado com câncer de cólon a partir de um rastreio familiar, que tenho um histórico familiar de câncer de cólon. Então houve necessidade de toda a família fazer este rastreio e nessa altura eu fui uma das pessoas da família diagnosticada com câncer de cólon. Confesso que tomei um susto. Mas se calhar nem tanto. Nem tanto porque eu já conhecia um caso familiar de câncer de cólon, se calhar na altura sem muita informação. Mas quando fiz o exame de colonoscopia, é feito com anestesia geral, então fizemos muitos membros da família. No dia que fomos fazer éramos 4, então quando recuperei da anestesia, a minha tia informou: olha, meu filho, dos teus irmãos, todos que fizeram hoje, tu és a pessoa em quem foi diagnosticado o problema, né? Depois do diagnóstico, Hélder Correia não perdeu tempo, procurou por ajuda médica e deu início ao tratamento. Em setembro de 2019, fez a primeira cirurgia para a remoção do tumor e um mês depois iniciou a quimioterapia. E porque para vencer qualquer doença na vida precisamos de amor, neste processo a família deu total apoio. Já se deve imaginar, fazendo uma cirurgia deste tipo, tem que abrir a barriga. Então eu passo alguns dias antes até da retirada dos pontos, são por aí uns 15 dias com movimentos muito limitados. Então a família conta muito a essa altura. A quimioterapia tem também os seus efeitos colaterais. Há muitas coisas que acontecem durante a quimioterapia, a alteração mesmo do aspecto físico. Os químicos usados, eles de alguma forma alteram até a coloração da pele, a palma das mãos, a planta dos pés. Então, em algum momento, o cabelo, né? O cabelo. Para algumas pessoas, o cabelo cai. Eu tive a sorte, o meu não caiu, endureceu mais um pouco. Depois de terminar a 6ª sessão de quimioterapia, os exames de controle indicavam para uma segunda lesão. E foi daí que Hélder Correia foi submetido a mais uma intervenção cirúrgica. A informação que tive é que são situações normais. É possível que alguém que esteja a fazer o tratamento deste tipo de câncer pode surgir outro. Não é necessariamente ligado ao que tenha sido removido antes, pode surgir outro, visto que num espaço entre 6 meses a 1 ano. E foi o que aconteceu comigo. Para o meu caso, tinha alguns sintomas, mas não dava valor porque não conhecia. Então é necessário procurar fazer alguns exames, passo a ter algum check-up
procurar alguma informação médica, qualquer alteração que nós tivermos no nosso organismo e procurarmos saber de alguém ligado à saúde, se isso pode ter alguma implicação séria para a nossa saúde. E também os nossos hábitos. Hoje eu tenho, graças ao hospital, alguma informação de como é que este câncer se forma. Uma das primeiras formas é o histórico familiar, né? Pode ser que isso esteja registrado na nossa genética e se calhar a forma de escapar seja difícil. Mas os nossos hábitos no nosso dia a dia, o álcool também pode ser uma das portas de entrada, que ele causa danos aos nossos órgãos internos, o sistema digestivo em particular. O tabagismo, portanto, os hábitos com o tabaco, as pessoas que fumam também deveriam procurar fazer, e mesmo aqueles que não fumam e não bebem, porque um dos outros grandes inimigos para o nosso tubo digestivo são as gorduras. Portanto, a nossa alimentação, se é muito rica em gorduras, vai provocar danos. Então, hoje eu estou aos poucos recebendo esta informação e cuidados de saúde para cuidar de mim mesmo e das pessoas com quem vivo. Então, podia aconselhar aos outros que estejam a assistir o programa para que cuidem de si mesmos e cuidem dos outros. É preciso cuidarmos da nossa alimentação e procurarmos visitar regularmente os serviços de saúde. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar sobre o cancro coloretal ou cancro de intestino. O mês de setembro é também marcado pela campanha de prevenção e combate ao cancro de intestino e por essa razão é designado por Setembro Verde. E para dar algumas dicas de prevenção e diagnóstico precoce deste tipo de cancro, hoje vamos conversar com o Dr. Carlos Selemano. É especialista em cirurgia geral e é também médico coloproctologista. Bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Muito obrigado, bom dia. Obrigado pela oportunidade que me dão para vir tecer algumas considerações sobre o cancro do intestino e espero poder responder algumas questões e clarificar algumas dúvidas que os doentes tenham, eventualmente. Muito bem, o intestino, doutor, é considerado o nosso segundo cérebro e ganhou notoriedade nos últimos tempos como um dos grandes impulsionadores de saúde no nosso organismo. Afinal de contas, qual é a importância, qual é o papel deste sistema no nosso organismo? Muito bem, nós estamos a falar do intestino grosso, neste caso, que é a parte final do sistema digestivo. Começa na boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Como a Mércia disse, de facto é capaz de ser o segundo cérebro, sim, que tem um papel fundamental no processo de digestão, mas o papel mais preponderante do intestino grosso é maioritariamente a absorção de água, armazenamento das fezes e expulsão das fezes. Portanto, este é o papel mais importante e que não deixa de ter alguma importância no funcionamento normal do organismo. E quando falamos de cancro de intestino, a que é que se refere? O que é o cancro de intestino? Bem, quando falamos de cancro do intestino, estamos a falar, portanto, de um cancro de uma zona específica. O cancro, portanto, é uma doença maligna e é maligno por quê? Porque tem a capacidade de infiltrar outros tecidos e mandar metástases. Metástase significa mandar sucursais deste cancro para outras regiões do organismo. Portanto, é por isso que nós consideramos cancro do intestino ser uma zona específica onde ocorre o cancro. Muito bem. E quais são os sinais e sintomas de alerta que os nossos telespectadores podem prestar atenção, fazendo parte deste sistema que podem despoletar o cancro do intestino? Devo referir que quando o cancro já começa a dar algum sinal, normalmente pode não estar muito avançado, mas já não é uma doença tão pequena.
É uma neoplasia, é um cancro muito silencioso, numa fase inicial, mas os sintomas que nos podem alertar para que haja algum problema seria o sangramento, seja sangramento vivo ou oculto, a alteração no hábito intestinal. A alteração no hábito intestinal significa o doente percebe que já não está a evacuar com a mesma frequência com que evacuava, eliminação de algum muco pelo ânus. Portanto, isto seriam alguns sinais de alerta e que devem levar o paciente a procurar por ajuda para investigar o que é que está a acontecer. Há outros sinais que podem ocorrer, mas que são de alguma relevância quando a doença é mais avançada. O indivíduo pode queixar-se de fraqueza, pode ter algum grau de anemia, pode ter alguma perda de peso, embora a perda de peso já signifique doença extremamente avançada. Mas os primeiros sinais, como referi, é o sangramento, a alteração do hábito intestinal e a eliminação de algum muco durante a evacuação. E quem corre maior risco de ter o cancro do intestino? Na verdade, todos nós corremos o risco de desenvolver o cancro coloretal e é por isso que, em algum momento, em função do quadro que nós apresentamos, devemos procurar, portanto, ajuda. Mas há alguns fatores de risco que nos tornam mais susceptíveis a desenvolver o cancro. Eu começaria por fazer referência à obesidade. A obesidade está descrita como um fator de risco para o desenvolvimento do cancro. Temos o tabagismo, portanto, pessoas que fumam bastante também têm esse risco de desenvolver o cancro. Temos indivíduos cujo hábito alcoólico é bastante marcado, portanto, o alcoolismo marcado também é um fator de risco. Temos a presença de pólipos. Pólipos são pequenas lesões a nível do intestino que predispõem ao aparecimento do cancro, também é um fator de risco. Temos as doenças inflamatórias intestinais e, não menos importante, temos a carga familiar, ou seja, a carga genética, histórico familiar, que tem um peso bastante importante no desenvolvimento do cancro. Ou seja, quem tem um familiar que teve este tipo de cancro tem maior probabilidade de também desenvolver, como é o caso do paciente, do Dr. Carlos, assim, que é o Hélder Correia. Ele tem um cancro e parte de uma cadeia familiar. E como é que é feito o diagnóstico do cancro do intestino? Bem, o diagnóstico definitivo é feito por um exame anatomopatológico, mas a identificação da lesão suspeita normalmente é melhor feita pela colonoscopia. Mas os sinais clínicos e sintomas podem nos remeter a uma suspeita de presença do cancro do intestino. E é nesse momento que nós vamos pedir alguns exames específicos, como presença de sangue oculto nas fezes, também pode nos indicar, mas a colonoscopia, em que nós usamos uma sonda com uma câmara e a gente vê o intestino todo, é que nos vai dizer sim, aqui tem uma lesão que parece cancro, ou é muito sugestiva de cancro, faz-se uma biópsia, tiramos um fragmento daquele tecido e mandamos para o serviço de anatomia patológica para eles nos caracterizarem aquela peça removida e eles é que nos vão dar o diagnóstico mais correto. Muito bem. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, pois nós voltamos já com mais informações para si. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a falar sobre a importância do diagnóstico precoce do cancro de intestino. Dr. Carlos, diferente dos outros tipos de cancro, este pode ser prevenido. De que formas? Bem, de facto, como disse, é possível prevenir. Mas estatisticamente, diz-se que é uma neoplasia que normalmente se desenvolve a partir dos 40, 50 anos. E a prevenção parte fundamentalmente do rastreio. E este rastreio, embora não existam assim protocolos muito bem definidos entre nós optamos por usar alguns protocolos, portanto, já definidos a nível europeu ou americano,
em que, em função das queixas que o doente apresenta, em função da história familiar, nós vamos definir como é que se vai fazer o rastreio destes pacientes, por forma que nós identifiquemos a lesão numa fase muito inicial. Mas como se referiu atrás, é uma doença silenciosa. Normalmente, quando há sinais, já passaram cerca de 5, 10 anos desde o início do processo. Portanto, quando se faz diagnóstico de cancro de intestino, normalmente o processo há de ter começado 10 anos antes. Mas, portanto, o indivíduo está há 5, 10 anos completamente silencioso, completamente saudável, sem queixa nenhuma, mas o processo está a decorrer. Então, é por isso que esta ideia de fazer o rastreio seria o ideal para a prevenção do cancro coloretal. E não só. Eu digo muitas vezes que um paciente que apresenta alguma queixa anal, um pequeno sangramento, pequeno prurido ou comichão anal, qualquer coisa que aconteça a nível do ânus que o preocupa, deve ir ao hospital, deve fazer a consulta para ser tranquilizado, porque aquilo que ele pensa que pode ser uma queixa banal pode ser o reflexo de um problema muito grande. Então, este mecanismo de prevenção passa por este processo todo. Sim. A correr ao hospital logo que sentir que alguma coisa não está bem. E qual é a importância do rastreio e diagnóstico precoce deste tipo de cancros ou tumores? A importância deste rastreio precoce e diagnóstico precoce é, fundamentalmente, conseguirmos identificar a lesão numa fase muito inicial, porque aí a taxa de cura cirúrgica ou não é muito maior. Porque se o indivíduo encontra um indivíduo num estadio 2, 3, 4, aí já é mais difícil nós podermos proporcionar cura a este paciente. Podemos operar e proporcionar uma qualidade de vida melhor, mas não cura. Então, daí a importância de fazer um diagnóstico precoce para apanhar a lesão numa fase inicial. Pode até ser uma lesão que ainda não é cancro, mas que pode evoluir para cancro, e se a gente encontra nessa fase, fazemos a remoção dos pólipos, por exemplo, e isso vai proporcionar uma qualidade de vida, não diria mais, portanto, uma sobrevida muito maior. E qual é o tratamento para este tipo de cancro? É igual aos outros? É o mesmo processo? Cirurgia, quimioterapia? Como é que funciona? Bem, o tratamento destes cancros requer uma abordagem multidisciplinar. Ok. Isto é fundamental. Nós não podemos dizer que o cancro é só do cirurgião, o cancro é só do oncologista. Isto não é possível e não funciona assim. Portanto, a abordagem multidisciplinar, em que envolve o cirurgião, envolve o patologista, o radiologista, o oncologista, o psicólogo, o nutricionista. Estes, em função do diagnóstico, o anatomopatologista diz: este doente tem um tumor do intestino. Pegamos neste doente, discutimos em grupo este caso e vamos definir qual é o melhor tratamento inicial para este paciente. Pode ser que não seja cirúrgico, tem que fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia prévia para permitir que façamos uma cirurgia mais confortável. Sim. Ou pode ser que se decida por começar por cirurgia. Portanto, o tratamento é um tratamento multidisciplinar. E varia de caso para caso? Varia de caso para caso. Portanto, nós tratamos o doente e não propriamente a doença. Porque o cancro todos podemos ter, mas todo cancro é igual. Os doentes é que são diferentes. Então, a abordagem é muito direcionada. Muito bem. Doutor, esta é a altura em que os nossos queridos telespectadores também participam do nosso programa, colocando as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje estamos a falar sobre cancro de intestino. Portanto, vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. Meu nome é Belton. Eu gostaria de saber que complicações podem surgir se não formos a cuidar do nosso intestino. Olá, senhor telespectador. Portanto, as complicações que podem surgir se a gente não tomar conta do nosso intestino são múltiplas. Portanto, não é só o cancro de que estamos a falar hoje, mas há uma série de problemas que podem acontecer no intestino e a nível do ânus. Portanto, é uma gama
de problemas que nós temos que evitar, e isso passa por uma série de alguns cuidados que é preciso ter com o intestino e com o ânus. Olá, doutor. Chamo-me Guilherme Matindi. Eu gostaria de saber com que idade podemos fazer o rastreio de cancro do intestino. Em relação à idade para o início do rastreio do cancro do intestino, varia um bocado. O que está estipulado estatisticamente é que é uma neoplasia que é um cancro que normalmente surge a partir, ou o diagnóstico é feito a partir dos 50 anos e, portanto, estipula-se que pacientes que não têm nenhuma história familiar comecem a fazer o rastreio a partir dos 50 anos, ou seja, o rastreio por videocolonoscopia. Entretanto, temos pacientes com história familiar, ou seja, tiveram um familiar de primeiro grau com história de cancro. Estes pacientes já têm que fazer um rastreio mais cedo e preconiza-se que faça, portanto, a partir dos 40 ou 50 anos, ou 40 a 45 anos. Entretanto, há os pacientes cuja família teve, família de primeiro grau, teve cancro mais cedo. Portanto, pacientes tiveram cancro aos 40 anos. Nestes pacientes, ou nos familiares destes pacientes, propõe-se que eles comecem a fazer o rastreio 10 anos antes do diagnóstico do familiar que, portanto, que foi acometido pelo cancro. Ou seja, um paciente que teve cancro aos 40 anos, pensa-se que se deva começar o rastreio do filho a partir dos 30 anos. Olá, doutor. Eu sou Laisa. Eu gostaria de saber se ter prisão de ventre de forma recorrente é um sinal de doença intestinal. A prisão de ventre pode ser sinal de um problema intestinal, sim, embora haja uma série de situações que possam condicionar a prisão de ventre. E isso depende muito de como o paciente interpreta esta prisão de ventre, mas pode ser, sim, um sinal de problemas intestinais. Olá, doutor, aqui é o Lucas. Eu tenho uma pergunta. Gostaria de saber se é recomendável fazer-se lavagem intestinal para eliminar algumas toxinas. Bem, a lavagem intestinal frequente para eliminar as tais toxinas não me parece que seja assim muito recomendável. O nosso organismo está preparado para fazer autolimpeza e não só. O intestino tem no seu ambiente múltiplas bactérias que participam no processo de gestão das fezes que dão entrada a nível do intestino. Portanto, se a gente faz lavagens frequentes para eliminar as tais toxinas, estamos a eliminar essas bactérias e, portanto, o funcionamento do intestino pode ficar bastante alterado. Por isso, não recomendaria estas lavagens para qualquer paciente. Bom, depois da rubrica Saiba Mais, este momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa, deixando as suas dúvidas e perguntas sobre os diversos assuntos ligados à nossa saúde, vamos agora ter algumas dicas e orientações sobre alguns alimentos que fazem bem ao nosso organismo e que ajudam no bom funcionamento do nosso intestino. Confira. Você sabia que o intestino é considerado o segundo cérebro do corpo humano? Com cerca de 100 milhões de neurônios conectados à região cerebral, este órgão é importante na produção da serotonina, um neurotransmissor responsável pelas nossas sensações, tanto físicas quanto emocionais. Por isso, seguir uma alimentação saudável e equilibrada é indispensável para o funcionamento correto desta substância no nosso organismo. Portanto, separamos algumas dicas que podem lhe ajudar no bom funcionamento do seu intestino. Aumente a ingestão de frutas, principalmente as que podem ser consumidas com casca, verduras, cereais integrais e derivados, sementes oleaginosas e as hortaliças em geral. Todos os tipos de folhas verdes também podem ajudar a regular o intestino. Beba bastante líquidos. Água e sumos naturais batidos com a semente lubrificam o intestino e ajudam na formação de fezes. Um bom exemplo disso é o sumo de melancia sem água e sem açúcar, batido com sementes.
é necessário reduzir o consumo de bebidas alcoólicas, o chá muito preto e outros alimentos que aumentem a produção excessiva de gases. Consuma o iogurte. O iogurte é extremamente benéfico para o intestino e deve ser ingerido de preferência diariamente. Não utilize laxantes por conta própria. Se você não consegue evacuar sem o uso desses medicamentos, consulte um médico, pois o uso prolongado pode trazer problemas de saúde e piorar a constipação intestinal. Bom, estamos de volta, Dr. Carlos. São instantes finais do nosso programa Saúde e Vida, edição de hoje, mas antes gostava que o doutor fizesse uma reflexão em torno do Setembro Verde, até porque é um mês dedicado à campanha de combate ao cancro de intestino. O que é que pode nos dizer sobre esta situação? Bem, eu devo referir que em relação ao cancro do intestino, a incidência está a aumentar muito e, infelizmente, os casos que nos aparecem são pacientes num estadio muito avançado da doença e que muitas vezes, pois, quando nos chegam às mãos, não temos capacidade de os curar. E é nesta vertente que eu queria chamar um bocado a atenção aos pacientes, porque muitos pacientes fazem os autodiagnósticos em casa, ou seja, tem um pequeno sangramento ou tem a presença de um pequeno caroço ao nível do ânus e ele simplesmente assume que tem hemorroides ou que tem uma outra doença qualquer que o vizinho teve e que tratou com um creme e que na verdade pode ser um cancro ou pode não ser aquilo que ele pensa que é. Então, o primeiro apelo que eu queria fazer é que de facto não façamos autodiagnósticos em casa. O problema que o vizinho teve pode parecer o que nós temos, mas nem sempre é assim e muitas vezes até não é. E outra questão que eu queria chamar a atenção é quando tiverem alguma anomalia ou notarem que alguma coisa não está bem, vão ao hospital para fazer a consulta e nós esclarecermos o que é que o paciente tem. E vale a pena referir que cerca de 75% dos pacientes com cancro não têm sintomas nenhuns. É uma doença silenciosa, mas 95% dos pacientes que aparecem com um problema numa fase inicial é possível curar. Portanto, não nos deixemos estar em casa, pratiquemos alguma atividade física, tentemos ter um estilo de vida saudável, não diria não fumar ou não beber, mas que seja de forma moderada. Portanto, estes seriam os maiores apelos neste momento para tentarmos controlar a situação e prevenir o desenvolvimento da neoplasia. Muito bem, e em jeito de últimas considerações, o que é que pode dizer aos nossos telespectadores? Senhores telespectadores, eu convido-os a ir às nossas consultas, caso tenha alguma dúvida, caso note a presença de alguma anomalia a nível do ânus ou durante as evacuações, que é para nós podermos, portanto, esclarecer o problema que você tem e tentarmos tratar numa fase inicial. Portanto, é possível prevenir o cancro do intestino, sim. Muito bem, muito obrigada, Dr. Carlos, por estas explicações, pela sua participação no nosso programa e nós esperamos contar com a presença do doutor nas próximas oportunidades, até porque não podemos falar só destes assuntos quando estamos num mês de combate. Precisamos de reforçar, fazer chegar informação para os nossos telespectadores dia após dia. Então, está lançado o desafio para o Dr. Carlos para que possa nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bem, para si, querido amigo telespectador que nos acompanhou durante aproximadamente 30 minutos, chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar conectado conosco através das redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Não teve oportunidade de acompanhar esta edição de Saúde e Vida desde o início? Não tem problema, o programa estará disponível logo a seguir no nosso YouTube e pode muito bem deixar lá as suas sugestões acerca do programa Saúde e Vida e ficar a par de todas as novidades da H2N e também de Saúde e Vida. Tchau, tchau
Cuide sempre da sua saúde e até uma próxima oportunidade.